Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 22 de setembro de 2022 para o evento 798171. Essa web, o intuito dela era receber, os alunos que estão com dúvidas, os alunos que estão com maior dificuldade, para a gente abordar as duas SAPs aqui na nossa web, mas infelizmente os alunos não apareceram, né? Aqui estão presentes os que sempre vêm e os que sempre estão empenhados. Então, assim, conforme o pessoal entrar, né? Espero que entre quem está com dificuldade para a gente trabalhar. Mas enquanto isso, Roberto, vamos trabalhar aquela planilha lá, vamos tirar essa dúvida, né? Aproveitar aí. Hoje o dia era para quem não está vindo, mas infelizmente eles continuaram não vindo, né? Trabalhar com quem vem aí, premiar quem está tendo empenho e dedicação no curso. Então vou compartilhar com você aqui a tela. A planilha que eu coloquei foi essa aqui, né? Carga térmica para SAP 2, e a SAP 2 era para ser um questionário sobre o assunto, e acabou mudando para a atividade de carga térmica, que a gente trabalhou na última web, né? A gente resolveu, eu trouxe o exemplo da minha casa, né? E creio que cada um deve ter feito conforme ali, ou o escritório, ou a casa, o ambiente que quis, né? O intuito era utilizar a planilha e ambientar com a questão da carga térmica para a seleção de equipamento. Então, vou abrir ela aqui, Roberto. O que acontece? No dia que eu manipulei a 5858, eu tive um equívoco na conversão de alguma unidade, e o colega me trouxe, né, o porquê que o meu número deu muito alto, deu mais de 10 TRs, né? Ele trouxe, ajeitou o cálculo, encontrou o fator que eu tinha visto de forma equivocada na planilha, e o dele deu 40.000 BTUs hora, né? Então já ficou algo mais condizente. Essa aqui eu trouxe justamente porque no dia eu não senti segurança na outra, na 5858, porque eu manipulei errado, né? E o bom é que tá todo mundo inteirado aí, conseguiu trazer o ponto que eu deixei para trás. E eu trouxe essa justamente para a gente sentir a diferença, entendeu? Aqui no meu caso tinha dado em watts, né? 3.218, que é o caso lá do ambiente que eu uso para trabalhar lá em casa, que é o escritório, né? Então tem um comprimento de 3, a largura de 3,80 e o pé direito de 2,5. No caso, aqui foi calculado para 38 temperatura, na verdade não, era 41. Quando salvou ficou 38, mas era 41 de temperatura externa máxima, e temperatura interna eu queria deixar o meu equipamento em 25, né? Então é a temperatura que eu escolhi para o meu projeto. Aqui eu vim as áreas que ele calcula normalmente, aqui entra absorvidade de cada um dos materiais, né, de acordo com as cores, a cobertura escura, né, 0,70, matéria. Aqui as paredes são claras, né, uma espécie de um branco com bege. Eu não sou muito bom com cores, não, mas a absorvidade dela é 0,30, né, de todas as paredes. Aqui, esse U eu selecionei conforme aquele que a gente veio trabalhando junto, né, a planilha que eu trouxe. Também trabalhando junto, né? Escolhi lá a cobertura 379, que era o caso lá de onde eu moro. As paredes 286 no U. A janela, né? A área da janela. Eu escolhi o vidro fumê de 3, porque eu uso persiana, uso cortina, né? Então já teria que ter como fala, uma questão do fluxo de calor, né? Desse material U, coeficiente de transmissão de calor menor do que se fosse a janela normal lá, que é de 4 milímetros, né? Transparente. Então coloquei esse cinza fumê e me trouxe os dados, né? 3.652. Se eu realizar a conversão aqui, ó, watts para BTU hora, 3.652, eu vou ter a máquina que eu preciso. Watts para BTU, não querem notação científica. Deu 12.461. Então teria que ter uma máquina. A de 12 me atenderia nos dias normais, né? Agora, se a temperatura chegasse realmente naquele 40, acima de 39, 40, 41, que a carga térmica aumenta, ele já não funcionaria da forma adequada, né? Para 25.
Então, é basicamente isso, essa planilha. Ela é para ser mais simples. Qual que foi? Teve alguma dúvida ou realmente não sentiu a segurança no manuseio dela, Roberto? Tá, segue me ouvindo, Roberto? Tô ouvindo, sim. Você não sentiu segurança no resultado final? O que foi? Na verdade, eu não consegui fazer o cálculo aí. Quer fazer junto comigo agora? Você vai me dando os dados empíricos aqui? Até caiu a internet. Voltou. Caiu a internet aí, energia, Roberto, voltou? Roberto, tá me ouvindo? Professor? Sim. É o Wellington. Ontem A nós internet caiu reunimos. aqui, mas consegui voltar. Show. Só o Elton tá falando no segundo e a gente já volta, Roberto. Pode ir lá, Nós, Wellington. nós reunimos ontem aí, no caso, abri uma sala no Meet lá, né? E conversamos. A nossa. Que eu conversei com o pessoal. Essa tabela do senhor aí, a gente não entendeu como que altera os parâmetros dela, certo? Certo. E agora eu tô vendo aqui também que nós não entendemos isso aqui. No caso, o resultado dela está em watts, né? Isso. Porque é do Cara, fluxo lá. Aí você tem que converter ele para BTU hora. Pro meu lado deu 7.000, no caso, eu pensei que era BTUs, né? No caso, nem observei a parte de meu fluxo, está em W aí, no caso, é watts, né? Isso, bate. Então, 7.000, se você converter, você tem um ambiente grande lá, né? Olha É. lá, 23.884. Até no último SAP lá, eu emiti um errado e hoje eu emiti outro novamente lá. O que eu fiz? Eu fiz o cálculo daquela primeira planilha, né? Sim. Parece que deu em torno de 23 mil BTUs, 20 mil BTUs. Aí eu fiz essa planilha aí, no caso, ela deu 7.000, né? Uhum. E eu fiz aquele comparação, aquela forma do pessoal da geração fazer o cálculo, né? Dizendo que é Sim. 700 BTUs por metro quadrado, né? Certo. Aí eu peguei e coloquei as três, os três valores e fiz uma média por três. Mesmo assim, deu em torno de 22 mil BTUs. Aí eu encontrei uma tabela na internet, questão de área. Aí ele sugeriu colocar na tabela, tá sugerindo colocar um ar-condicionado de 24 mil BTUs, né? Quer dizer, Então, chegou próximo à realidade, né? no seu caso, os 4 métodos convergiram para o mesmo ponto, né? Isso, sim. Então funcionou bem. Quando você tem uma alvenaria convencional, né, um telhado de cerâmica, não tem muitas janelas e nem muitas pessoas, aquele método empírico lá dos 700, 650, conforme cada um usa, funciona bem. Ele começa a dar errado quando você tem ganhos de calor igual pele de vidro, janela muito grande, ou tem muitas pessoas, aí o cálculo começa a dar errado. Então, antes disso, quando você tem uma alvenaria convencional, ele funciona bem. Eu ia até propor isso, você já me trouxe o dado. Qual que é a sua área lá, Wellington? Então, minha área aqui é 7,5 por 4,5. 7.000 por 4,5 vezes 700 Ah, não, é, desculpa, é 7 por 4,5. Aí dá vezes, 31,5, parece. dá 22.050. É isso mesmo. Então, os 4 métodos convergiram para o mesmo valor, né? Sim. Então, funcionou bem. Show de bola. Aí aqui é só tentar que E vai estar em watt. professor, Sim, eu estou com as medidas minhas aqui, vamos tentar fazer, estou com o meu aberto aqui, vamos tentar fazer o meu aí, do meu agora. quarto aí agora. Deixa eu só voltar pro Roberto, que eu tinha deixado ele stand-by e acabei delongando. Roberto, você tava com a palavra aquela hora, eu peço só um segundinho, Lucas, nós vamos fazer junto, tá? Não, professor, minha internet tinha caído aqui e eu não consegui acompanhar o raciocínio, mas é mais ou menos o que o Elton falou aí.
Eu não consegui identificar a conta final aí. Misturei watts com BTU aí, eu acho que fiquei meio confuso. Por isso eu Ah, preferi fazer na outra planilha lá. só que lá também você vai ter que converter no final, né? Lá é Não, sim, quilocal, sim, né? lá tava quilojoule hora, né? Na planilha Kilojoule. lá. Aliás, quilojoule hora na 5858. Aham. E a planilha tava em. O cálculo dela tava dando BTU no final, mas calculando em quilocal hora. Eu converti aqueles fatores da planilha 5858 de kilojoule hora para quilocal hora. E deu um resultado, assim, eu achei mais ou menos dentro do aceitável. Eu não sei se está certo, mas eu Depois achei você que estava converteu para dentro do BTU aceitável. hora? Não, a própria planilha converte, né, para BTU hora. Ah, sim, show de bola. Então é isso mesmo. Porque lá Caminhou na bem. 5858 está em quilojoule hora. Aham. Aqueles dados como é que fala? Os dados que ela informa lá de caloria. E a planilha que o professor postou lá na web aula estava em quilocal hora para você informar quilocal hora para converter para BTU. Aí eu converti a da 58 de kilojoule para quilocal. E aí, depois de No quilocal para final, BTU deu mais ou hora. menos o resultado assim acho que não lembro bem se foi 41 ou 40 BTU hora. Show de bola, hein? Bom demais que deu certo. Cara, eu não tô achando a tabela do. Vamos lá, Lucas, vou trabalhar contigo. Eu só quero achar a aula. Eu não sei o que que aconteceu aqui, que eu tinha essa aula salva, que é a aula que traz essas unidades do U, né? Que é o coeficiente lá que a gente precisa para realizar o cálculo. Eu estou procurando aqui nos meus documentos e não estou encontrando. Mas a gente já vai calcular, porque eu Eu tenho que te procurei, mostrar quais são eu os U's procurei no possíveis. site, Deixa eu voltar. professor, Sim, você você estava na aula, você abriu um site da Universidade Federal de algum de estado aí, Santa se eu não me engano. Catarina. Isso, aí você abriu lá e estava lá o Zoom. Nós vamos precisar dele agora, viu? É, e aí eu tenho que lembrar o link, então abrir no site mesmo, né? Por É isso, questão você abriu de, o site mesmo. por questão de Isso. direito autoral. Então vou compartilhar aqui a tela. E agora eu tenho que achar esse site. Deixa eu ver. Coeficientes de transmitância de calor. É Labi. Eu já fiz as aulas deles lá. Desempenho térmico de edificações. Vamos ver se é essa aula aqui. Deus abençoe que seja. Eu tenho essas aulas todas salvas. Se vocês quiserem. Não, não é essa aqui não. Tá em. Se vocês quiserem salvar também, vai que um dia esse pessoal resolve tirar esse material aqui da web. Tem muita coisa boa aí. E outra coisa, né? Tem cara velho de curso aí que não sabe calcular carga térmica, não. Então, assim, já é um diferencial isso aí. No fim, isso aí vai fazer muita diferença. Às vezes vocês estão aí num local que está precisando. Ah, quero saber qual que é o melhor. Já usa a planilha aí que, se não for algo muito complexo, ela vai te dar um valor muito próximo ao que você vai precisar. Lembrando que a alimenta são vocês. Então, os dados, né? Igual a temperatura que a gente jogou 38, jogou 41. Então, isso vai mudando, né? Vai mudando o equipamento que a gente seleciona. Engraçado, ó. Agora eu não acho. Isso que eu já cliquei. Labi. Tô quase abrindo a aula anterior para a gente ver o. Não Vamos quer que eu ver abra aqui. aqui? Se você Procura tudo para tiver, você? quem tiver aí vai me ajudar. Que eu aquele dia eu tive o tempo para encontrar e hoje aqui está sendo ao vivo. Deixa eu ver se é essa aula aqui. Aqui tem muita coisa, vocês estão vendo? É cálculo pra caramba, aí tem umas letrinhas diferentes.
é que o pessoal prova, né? Tem muito isso na engenharia, quando você vai utilizar métodos matemáticos, você tem que provar que aquilo realmente é, e tem muita, como fala? E tem muita conta aí, muita coisa que tem que ser lecionada. É engraçado, agora, não, se eu não me engano, era aula 9. Pessoal, então, enquanto procura, quem está procurando aí? Eu já estou na aula aqui. Para ver qual site você... Vamos caminhar junto. Certo, então é o Lucas que está procurando. Aí eu ia falar se tivesse como o outro procurar, que eu ia já preenchendo os dados com ele aqui. Só um segundo, deixa eu ver se eu encontro aqui no histórico do dia 15, dia 15, né? Tá aqui, achei. Oi? Diego? Eu sou de química aqui. Um segundo. É engraçado que eu não tenho. E eu não sei porque não ficou o link registrado aqui. Mas vamos lá, Lucas. Vamos trabalhar com o seu aqui. E o U a gente ajusta, tá? Vai ficar de exercício aí na hora que a gente encontrar, senão vamos tomar muito tempo e não vai resolver o seu caso. Vamos lá? Aula 9. Aula 9, Labi. Aqui, o que você falou na aula aqui, professor? Só um minutinho que eu te falo. Não é aula 9, eu já fui na aula 9. Então é aula 5. Você estava um catálogo, viu? Era uma espécie de catálogo mesmo. E trazia todos... Dizendo catálogo, propriedades térmicas, paredes e cobertura. Estava em PDF esse catálogo que você estava usando. Ele não está aqui nos meus arquivos. Eu deixo tudo separado já. Tá bom, vamos embora. Você vai usar conforme a edificação da minha casa lá, nesse momento. Vamos trabalhar dessa forma para a gente não tomar tanto tempo, né? Aqui. Vamos lá, então. Então vamos embora. Deixa eu compartilhar aqui a planilha, né, para a gente ir fazendo junto. Qual que é o comprimento? O comprimento é 3 por 3. 3 por 3, certo. Pé direito? 2,47. 2,47. Aí aqui ficou pessoal, né? Temperatura externa máxima. Eu joguei 41, porque Goiânia já chegou em 41. Por exemplo, se eu mudo para 38, lá embaixo vai mudar. Ó. Era 3.000, abaixou para 2.700. Então aqui você pode colocar a temperatura que você acha melhor, né? Então eu coloquei 41 para ele funcionar todos os dias do ano, né? Funcionar bem. Aí eleva a carga térmica. Qual temperatura você jogaria aqui para temperatura externa? Você que é o cliente aqui. Externa? Você quer que funcione para todos os dias? Todos os dias, né? Então é a máxima aqui. 41 é que Goiânia chega, né? Quando tá muito calor.
42? 41. Ah, 41, então beleza, 41. Show de bola. E a temperatura interna, você quer que fique aqui temperatura? 25 eu acho confortável. Entre 22 a 25, professor. Menos que isso, mais também não. 22 Eu então. vou jogar 22. Isso, 22. Beleza. A temperatura mais alta aqui em Goiânia é 14 horas. Isso aí eu já estou trazendo para vocês. E é o normal, né? Na maioria dos dias, às 14 horas é o pico de temperatura. A cobertura da sua vai ter 9. Qual que é o tipo de telhado aí? Ele é Cerâmica? isso, cerâmica mesmo. É o 0,70 mesmo? Eu não entendi. É cerâmica, né? Isso, cerâmica mesmo. É 0,70. As paredes são que cor? As paredes são branco gelo. Então vai ser esse o coeficiente mais baixo, que é o branco é o que tem a menor absorvidade, né? O preto é o que tem o máximo. É igual a gente escolhe carro, né? Então aqui os fatores que a gente tinha que ter aquela tabela que eu tinha em PDF não tenho mais. Não sei por quê. O que aconteceu aqui na minha na minha pasta, né, aqui do Senai, mas esses são os fatores. Você tem janela em alguma das paredes aí? A janela fica na parede oeste. Oeste, né? Isso. Qual que é a área dessa janela? Quais são as medidas dela? Por 1,50. 1 por 1,50, multiplicando pelo outro vai dar 1,5 m quadrado. Você tem persiana, cortina, tem película. Película também tem. Você tem película e cortina? Isso. Então aqui você vai mudar. É um vidro mais grosso ou vidro convencional? Convencional mesmo. Eu creio que vai estar ali 3 a 4 milímetros. Só que você tem película e tem cortina, então o seu tem que ser praticamente, vou colocar esse verde aqui, ó. Que o verde tem uma incidência, ou esse cinza fumê, só não vai ser reflexivo, porque o reflexivo, a sua película é reflexiva? É mesmo igual que em automóveis, né, professor? Mas só que não é a Indoblu, é a comum mesmo. A 100%. Aquela já reduz. Eu acho que teria que ser algo muito próximo, que o reflexivo bate e devolve, né? Ele tem esse. Você pode ver que o fator é menor porque ele não tem uma transmissão tão grande de calor, não deixa entrar tanto. Teria que ter um fator aqui 0,4. Eu vou usar o 0,6 porque é o menor, tá? Para o seu caso. Uhum. Então, utilizando aqui, você tem 3.776. Então, aí você converte, porque está em watts, tá vendo? Todas as unidades estão em watts, conforme a nossa planilha. Você pega o resultado final, 3.776. Deixa eu só voltar que tem alguém querendo entrar. Volta lá no conversor, né? De watts para BTU, 3.776. Converte. Vou tirar de notação para ficar mais. Então é 12.884 seria o seu equipamento na seleção. Deixa eu só voltar aqui para onde a gente estava na planilha, né? Aqui não tem como colocar que essa planilha é protegida, mas se tivesse como já podia colocar esse resultado convertido, né, para BTU hora. A sua conta deu mais do que o meu, hein, professor? No caso deve ser do fator U aqui, ó. Você colocou os mesmos fatores que eu? Não, acho que foi a janela aqui, professor. Faltou a janela? A janela aqui. Pronto, agora deu certinho com a sua. Então aqui na conversão, né, quando a gente fez, deu 12.884. Se você colocar um equipamento de 12, ele vai funcionar bem nos dias que a temperatura não chegar naquele 41, né? E quando chegar ele já não vai baixar para 22, né? Então você vai ter uma temperatura ali já 24, 25, 26 e assim vai.
Tá, Ficou professor, é o seguinte, tá, eu montei essa tabela aí. Nós vamos falar em relação ao resultado, né? A SAP 2. Nós Sim, montamos aí. Aí você quer que eu te print vamos essa lá, tabela né? aqui, te mando ela com prato com e vai ser gasta no meu ambiente. Aí você quer que descreva alguma coisa? Tá aqui, ó, vamos ver o que a nossa atividade traz, só traz os dados, né? É. Que é de a 58 e a outra foi o envio. Deixa eu voltar. Então tem uma e tem a primeira que é sobre o relatório. Esse negócio dele aí, que Tá falhando, tá chegando picado para mim, Lucas. tá ruim a internet. A um era referente a esse ambiente, a 2 é referente à sua casa. Você pode enviar. Se quiser fazer um relatório, melhor ainda, né? Colocando os dados e que valor você chegou. Mas a ideia é justamente manipular, né? E entender qual que é o diferencial. Porque no momento que eu fiz a 5858, eu não senti segurança nela, né? Foi a questão lá do que eu selecionei um fator que não era. Né? Então o colega na outra web viu, né, o que não foi adequado e porque o nosso resultado deu tão alto. E aí eu trouxe essa justamente para a gente ter essa comparação, que foi o feedback que o Wellington trouxe. E ele já comparou, além, né, foi proativo, comparou com o nosso cálculo lá, que nem a sua casa aqui, ó. Nesse fator aqui deu 12.800, né? Vou pegar a sua área de 9 metros quadrados, né? 3 por 3. Se eu multiplicar 9 por 700, já não dá o... Aqui um caso, Wellington, para a gente trabalhar, ó. Se for 9 por 700, né? 9 metros quadrados por 700 dá só 6.300. E a nossa planilha dá 12.000. Então já cria uma discrepância. Eu só vou te falar a realidade. O meu de 9 atende qualquer Atende bem, data. né? Mas você liga ele à tarde? O ano passado mesmo, como eu caí do telhado, fiquei, na época do calor mesmo, fiquei em casa, né? Sim. E aí eu usei ela à tarde. Ixi, Show de show de bola. bola. Eu creio que Show o de... seu U da sua casa vai ser menor do que esses que eu usei na minha. Pode ser, porque aqui é. Não sei, viu, professor? Porque aqui é bloco estrutural, né? Uhum. Concreto estrutural. O reboco lá de fora convencional, o reboco lá de dentro é gesso. Na minha não é gesso, mas é bloco estrutural também. Então já muda, né? O meu não vai dar um fator aqui, por exemplo, já cai. Com o gesso derruba bem. Vamos colocar que se fosse um fator 3 nas paredes. Perdão. Eu não me engano, como eu moro em apartamento, né? Olha lá, já caiu para 3.800. Oh, na verdade 3 não, quando é gesso é menor. Eu acho que chega próximo a 2. Vamos colocar 2,1 em todos aqui, ó, pra gente ver o efeito. Opa, boa noite. Posso dar uma informação? Com certeza, deixa eu só ver quem tá falando aqui, que É eu o não tenho Lino. visão. Sim, Lino. Eu estava olhando um vídeo, eu percebi que você pegou um PDF do catálogo. O Foi. PDF seu era catálogo de propriedades térmicas de paredes e coberturas do Labim, Florianópolis. Você pode jogar no Logo, Google que você encontra. Aí, ó. Isso aí. tá no meu histórico aqui. Rapaz do céu, eu tô falando, os caras são diferenciados. Não sei se alguém tinha me falado isso antes. Vamos pegar o U certinho, então. Você tá vendo a minha tela aí, né? Né, Lucas? Uhum. Vamos Eu ver tinha aqui, te ó. falado. Então, eu te falei o total, né? Tô Eu tinha te falando aí, falado. ó. Eu não ouvi direito, então. Aqui, ó. Gesso interno é 2,72, ó. Bloco de concreto, tem a argamassa e a pintura. Estou vendo na sua tela, viu, professor? Não tá vendo a minha tela? Não. Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar de novo. Tava dando um probleminha hoje, não sei se é a internet. Todo mundo tá vendo a tela aí de volta? Sim. Então aí depende de qual bloco que o pessoal usou. Bloco de concreto sem revestimento,
Bloco de concreto, argamassa e argamassa. Então já cai para gesso. Bloco de concreto aqui de 14, né? E o outro de cima é de 9. Então teria que ver qual é o bloco aí do seu caso. Vamos colocar um de 14 aqui, que eu creio que vai ser o mais comum, né? Até para os eletrodutos passarem. Argamassa interna e gesso, né? Um gesso interno. Então é 2,64. Seria o do seu caso. 2,64. Beleza. E a sua cobertura, vamos voltar lá? Vou aproveitar e vou fazer o download de novo aqui, ó. Deixa eu salvar. Cobertura na sua residência. Aqui já tem outro modelo de bloco de concreto. Ó. Tem coisa demais nessa. Você pode ver, ó. Roberto, viu, professor? Não entendi. Isso é aquela outra na planilha do professor Teófilo lá que ele mandou lá. Naquela outra, né? Aí eu consegui achar com todos os fatores lá, tudo, eu consegui achar um de 40. O meu fator deu acima do que eu dei. Eu até conversei com ele no dia, deu 48 mil BTUs. 48 mil da sua casa? Não, aquela outra. Da primeira safra. Sim, entendi. O engraçado é que tem bloco de concreto aqui, ó. Tá vendo? Bloco de concreto 14, 19, 39. E aqui embaixo tem também, ó. Bloco de cerâmica, é por isso. Não, aqui em cima, bloco de concreto, argamassa interna, argamassa externa, uma câmara de ar e uma placa de alumínio. Só falta ler, né? Se eu não ler, não descobre. Então é isso mesmo. Vou colocar o fator, aquele que a gente encontrou com gesso, né? Foi 2,64. A cobertura que a gente estava vendo. Então vamos lá. Qual que seria a cobertura da sua casa aí, Lucas? É telha cerâmica, tem uma laje, tem um gesso. De 1,94, professor. Você usou 1,94? Isso tem Acho. Isopor, relaxa. Eu creio que sua internet deve estar ruim. Tá Eu chegando aí de picotado. 1,95, né? Lucas, tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá Aí, tranquilo. agora sim. É o seu, é esse aqui, ó, a cerâmica e o gesso embaixo? Não, é laje maciça, professor, concreto mesmo. Então é essa aqui com telha de cerâmica, né? Aqui em cima. Isso. 2,05. Isso. Ó o U que já é diferente, ó. Então você já tem 2,979. A janela é essa mesmo. Estamos com os fatores 2.979. Vamos lá converter. Errado. Deu 10.000. Então o de 9 atende bem. Talvez não chegue na temperatura de 22 no dia que estiver muito quente. Pode ser isso também. Às vezes fica 24, você acha confortável, entendeu? Isso mesmo, concordo plenamente. Então, aí ó, se você precisar, se você colocar um de 12, aí é mais provável que ele chegue nesse 22. Então, se eu mudar a minha temperatura aqui para 24, por exemplo, aí já vai mudar totalmente, né? Vamos lá, vamos aproveitar esse momento aqui para a gente testar. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês, né? Que quem seleciona é quem está fazendo o cálculo. Então não tem uma fórmula mágica. Então, dependendo do projetista, pode ter valor diferente. Aí, ó, 9.400. Você colocou 24? Olha lá, eu coloquei 24 na planilha. Vamos dizer que esse ano não chega a 41, você queira 40. Já cai de novo lá. 2.675. Como esse ano chegou, né? Esse ano chegou o máximo 36, se eu não me engano, esse ano. Não vai chegar aos 46, né?
Por experiência de ficar lendo essas cartas climáticas aí, acompanhando temperatura todo dia, porque influencia diretamente no número de chamado lá na empresa. Historicamente, né, pelo menos nesses anos aí que eu venho trabalhando nessa área e morando em Goiânia, é sempre na primeira quinzena de outubro que dá o pico de temperatura. Eu creio que esse ano não vai chegar também, porque nos outros anos nunca tinha chovido, né? Chovido nessa época. E hoje aqui, ó, tá um dia muito agradável, né? Começou chovendo e ainda tá chovendo em muitas partes da cidade. Mas o pico é sempre na primeira quinzena de outubro. É o dia de maior incidência. Só que geralmente, pelo menos da onde eu vim, né? Quando chegava essa época que tava muito quente mesmo, a temperatura muito alta, chovia no final da tarde. Então era coisa de maluco, você suava, né? Eu sou de Cuiabá, e aí a gente suava demais e no fim da tarde chovia. Não era sempre que chovia não, mas acabava chovendo um pouco mais do que aqui em Goiânia. E assim fluía. Mas agora ficou tranquilo, o Roberto, trabalhando aqui junto com o Lucas, deu para esclarecer alguma coisa que ficou pendente quando você fez? Deixa eu ver se o Roberto tá aqui com a gente e tá com internet ainda, né? Não, o Roberto não tá mais aqui, não. Deve ter caído de vez lá. Engraçado que ele que é da Enel e ele fica sem energia, né? Não tem jeito. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Lucas, caminhamos bem? Tá ok. Você pode enviar a sua planilha, né? Não dá para editar, você conseguir colocar num relatório, né? Colocar qual equipamento você selecionaria, já fica show de bola. Os demais, todo mundo conseguiu fazer as entregas, né? Das 2 SAPs, tudo certo. Alguém mais ficou com algo pendente? Assim, eu tenho uma dúvida. Sim, Lino. Essa tabela que você confeccionou, né? É baseado no quê? Na sua expertise? Em alguma norma? Ou cada um tem uma tabela específica que acha que é necessário ter item tal? Entende? Ou essa Sim, tabela é eu vou personalizada? responder. Não, não é personalizado. Eu peguei na rede, não sei se foi na rede, se eu não me engano, eu peguei de algum outro colega que trabalha com isso. Porque até no começo, como eu era mais focado em manutenção, né, não tinha muito essa expertise aqui da parte de projetar, né, que é você realizar esses cálculos. E eu ganhei isso de alguém. Não sei se está na rede, se ele pegou na internet. E aí eu comecei a usar para casos que clientes que reclamavam muito, Dino, e a gente não conseguia ver a questão do subdimensionamento. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com ela, entendeu? Mas quando eu vou projetar, eu uso o software, que aí eu desenho no CAD, né? E o software dá esse cálculo de carga térmica. Infelizmente, softwares são pagos. Até hoje eu só vi um que conversava, nem era com CAD, nem com Revit, ele conversava com um software de desenho que chama SketchUp. Eu nem sei usar ele, para falar a verdade, e não consegui manipular. Também estava tendo meu inglês intermediário, né? E tinha muita coisa em inglês, coisa técnica, eu não consegui trabalhar com ele muito bem. Mas tem várias planilhas, né? Essa aqui eu trouxe uma para vocês utilizarem aí no dia a dia, né? Deixar disponível para vocês aí. Uma hora que chega um cliente, né? Ah, quero colocar um ar no meu quarto, qual que você aconselha e tal. E tem um método empírico que o Wellington provou que pro caso dele funciona. E tem o caso aqui do nosso colega Lucas, que 3 por 3 daria 6.300, né? Então isso já não chegaria próximo a um cálculo que a gente encontrou 9.000, né? No caso dele aí. Então assim, converge muito. Tem hora que dá super bem o cálculo de 700, né? Mas tem horas também que não funciona tão legal. Mas assim segue. Então assim, não tem uma fórmula. O software sim, aí se todo mundo usar o mesmo software e desenhar a mesma coisa, ele vai dar o mesmo resultado. Mas aqui, como a gente usa planilha, né, é provável que 2 projetistas fazendo o mesmo local dê valores próximos, mas não iguais. Certo, Lino? Você falou o cálculo aí por 700, eu uso o cálculo por 800. Sempre dá 800, muito, né?
É, 800 já vai ficar próximo, né? Que vai dar 9 vezes 800, vai dar 7.200, né? Já vai ficar próximo aí. Então, Como eu onde não tinha que... Ah, base técnica, né? Aí eu aham. aprendi a usar sempre deu certo, assim, para casa, residência pequena, né? Isso, só vai falhar quando você tem ganhos extras, né? Igual eu estava dizendo lá das janelas, né? Não sei se foi a hora que você tinha caído. Se tiver pele de vidro, igual que essas casas aí hoje em dia tem fachada dupla com vidro gigantesco, então dá um ganho de calor muito grande, né? Apesar que as películas aí estão sendo usadas nas residências, né? Mas dá um ganho de calor muito grande. E aí é onde o 700, 800 pode falhar, entendeu? Mas na maioria dos casos, igual você trouxe, igual o Elton trouxe, ele funciona bem. Só que agora vocês têm a planilha, né? Vocês têm os dois dados, então fez 700, 800 para o cliente ali. Falar, né? Tem que dar uma resposta, vamos dizer, o cliente quer rápido. Um AR de 12 te atende. Aí você chega em casa e confirma na planilha. Se realmente, ou se não, você liga para ele e fala, oh, não comprou ainda não, né? Você vai precisar, pode ser um ar menor de 9, ou pode ser um ar maior de 18, que vai funcionar melhor para você. Então esse aqui fica um... Se der para usar, aconselho usar. Se não der, né, na hora fica um resguardo para o momento propício, né? Você lá e conferir se a informação que você passou está condizente. Certo? Certinho, professor, obrigado. Fechado. Lino, te respondi? Não, correto. Não, maravilha. O software, eu estou trabalhando com ele assim que eu tiver mais informações, né? E eu ter base também, eu vou trazendo para vocês aí e dando esse feedback, né? Então, o que eu vou colhendo aí de informações no mercado, eu trago para vocês e a gente vai trocando figurinha aí. Uma hora ou outra, um de vocês aí desperta para essa área de projeto, né? Engata na engenharia mecânica aí. Eu vou estar aqui para estimular e motivar vocês aí a seguir nesse caminho. Tá bom? Professor, quem faz engenharia mecânica, fazer engenharia mecânica, e depois ir lá para Curitiba para fazer uma pós lá em ar-condicionado, tem que ter fé, viu? Eu não sei, você disse, eu não tenho pós ainda em climatização, eu estou buscando, Lucas. A minha pós é na área de manutenção. Ah, É manutenção, gestão de manutenção. Eu estou querendo ficar especialista nessa área aí. Quem sabe um dia eu entrar na Brava. Já pensou lá na Brava? pensou, hein? Só o ouro. Professor, é o seguinte, eu tenho um amigo Sim, meu aí, que ele é da área, ele já é um senhor de idade, deve ter uns 30 anos de geração. Ele fez o curso engenheiro mecânico, né? sim. Engenharia mecânica. Aí ele fez uma pós lá em Curitiba. O homem passou uma dificuldade, mas hoje está bem, viu, rapaz? É porque isso dá uma bagagem muito grande, né? Quando você faz um curso muito especializado. E aí você tem que fazer isso converter em mercado, né? Que é o que fomenta aqui quando eu venho, por exemplo, tem informação que você tem que guardar. Eu falo, não, cara, no técnico lá eu quero que os caras saiam o mais safo possível, porque quanto mais cara especializado no mercado, vai tendo menos espaço para quem não é, certo? Porque aí vai diminuindo, vai tendo, tipo assim, hoje eu faço com esse aqui porque eu não sei quem faz, né? E cada vez mais o mercado vai subindo. Então, com mais profissionais especializados, mais o mercado se valoriza e com isso vai tendo mais e mais espaço, né? E melhores proventos no fim, né, do serviço. Então, eu sempre tento trazer para vocês, sempre tento não, eu sempre trago para vocês o conhecimento que eu tenho, as dificuldades que a gente tem na empresa, justamente para vocês fazerem o mercado ficar mais valorizado. Então, aqui nós temos 10, né? 10 colegas aí que cada vez mais o mercado ficando com um nível maior, vai sobrando menos espaço para quem não está preparado. E, e é isso que eu procuro semear aqui, né? Quando eu venho trabalhar as webs com vocês. Com certeza. Pelo menos é a forma que eu imagino que vai dar certo, né, Lucas? Não sei se vai dar, não tem uma bola de cristal no futuro, mas... Rapaz, esse amigo meu mesmo aí, que eu conheci ele aí na área de refrigeração, é o seguinte, professor, ele deve ter a base de uns 60 anos de idade.
já é um senhor de idade. Estudou, passou grande dificuldade, agora pegou o gosto do estudo. Agora vai fazer engenharia civil. Falei, rapaz, o homem tá animado mesmo. Rapaz, vê se ele não tá colando a placa dele não para fazer outra engenharia. Será que o cara ainda tá são da cabeça? É verdade, viu, professor? Mas é isso, pessoal. Deixa eu perguntar, tem alguém com mais alguma dúvida? Tudo correto. Eu tô vendo aqui, até o pessoal que entrou depois é sempre quem tá presente na web, né? Hoje eu joguei a rede para ver se vinham os que não estavam vindo, mas não aconteceu até o momento. Perguntar para vocês, tudo tranquilo? Fizeram envio? Eu vou aproveitar e começar a corrigir aqui. Ô, professor, Sim, Robson. só de boa, beleza? Bom demais. Cara, eu cheguei já bem atrasado aí na aula e, sendo bem sério, eu ainda não fiz nada. Porque essa semana o pau torou aqui no 12. Cheguei agora da rua. A gente pode fazer o seguinte, com relação às dificuldades das duas SAPs, você chegou a ver as webs, aquela que a gente trabalhou, NBR 5858, essa aqui você viu hoje, né? A gente trabalhando com o Lucas. A SAP 2 você já consegue resolver com o que você acabou de ver. A SAP 1, aí eu quero ver contigo se você assistiu o vídeo do que a gente trabalhou a 5858. Não vi não. Você consegue ver? Ué, ele tá onde? Tá no próprio aplicativo lá Tá. Isso, tá na nossa plataforma. Deixa eu compartilhar contigo aqui. Porque se você conseguir ver, vai facilitar o seguinte, que se sobrar alguma dúvida, que a gente trabalhou junto, aqui tem todas as webs, se eu não me engano foi a do dia 8, né? Alguém assistiu por último? Não foi, foi do dia 1º. A do dia 1º a gente trabalha a primeira planilha. Tá, e aí, tipo assim, aí eu vou ver agora. Isso, você pode assistir aí, ó. Foi do dia 1º mesmo. Você assiste, ela vai ver como faz o preenchimento, né? Uhum. Dela. No caso, ele teve um equívoco, que foi um fator que eu trouxe errado, mas eu te aconselho a ver, né? Você vai ver ela e vai buscar na planilha lá da 5858 e vai fazer o que está proposto na SAP 1. E aí tem um relatóriozinho para ser feito. E na SAP 2 é somente a planilha, né? Você pode enviar ela direto. Uhum. Não, beleza, aí pode enviar até amanhã? Você me chama porque é o seguinte, o que acontece? Você foi em todos os momentos presenciais? Só um que eu faltei, eu acho. Foram 2? Deixa eu ver quantos foram aqui. Foi 3, né? Então 2 você foi, faltou 1, né? Uhum. Ah, então você não vai... Não, foram 2 só. Ah, foi 2? Ah, não, tá aqui 3, né? Eu fui, as duas últimas aulas agora eu fui, né? Dia 27 e dia 10 você foi. É, a penúltima que eu faltei. Se não foi nenhuma dessas duas aqui, então você vai ter 51. Bem provável. Por que acontece? Quando envia depois, né? Não sei. Perde ponto. Vai valer 80%. Para eu não abrir a recuperação e até para o pessoal fazer a atividade que a gente trabalhou, né? Que a recuperação é uma atividade totalmente diferente e aí pode ser que dificulte mais. Mas aí com 80% você fazendo bem feito, você vai ter a aprovação ainda com a nota muito boa. Mas aí você me avisa no chatzinho que eu tenho até 5 mensagens aqui para responder, que aí eu reabro, entendeu, Robson? Beleza. O seu caso é diferente, Lucas, não esquece não, o seu caso é outro. Deixa eu falar para você, posso dar uma ideia para ele aí? Pode. Se ele focava nesse tabela aqui, se ele for envolver com aquela outra lá, ele vai dar conta não. Mas se tiver dúvida, a gente abre um momento de Robson diferente para fazer aquela lá, é só coletar os dados, Lucas. Professor, passei o final de semana inteirinho vendo aqueles vídeos aí que eu consegui fazer. Foi difícil, não foi fácil, não. Conversava com o Roberto, nós conversava, tirava as dúvidas e tal. Foi fácil, não, mas às vezes ele tem um QI maior do que o meu, às vezes eu mudava mais rápido, né? Ah, E às vezes fazendo a 2 facilita ele fazer a 1, né? Que ele entende de onde vem os dados. Eu vou pegar aqui agora o computador aqui para fazer agora. Mas se você liberasse ele fazer a 2 com essa mesma planilha aí, as duas, ficaria bem melhor para ele, viu, professor?
Mas o duro é que o intuito é justamente a gente ter o comparativo. O Wellington trouxe a finalidade, né, da SOC do cálculo, que era comparar os 3 métodos. E aí, se não trabalhar com a 5858, nem vai conseguir sentir ela, entendeu? Por isso que é importante. Eu vi a 5858 lá, mas mesmo assim, eu vou te falar a verdade. Quando a pessoa fez aquela planilha lá, eu já deveria ter feito ela baseada na 5858. Aí sim ficaria legal. Mas não foi baseada na 5858, entendeu? É, porque ela é... Isso que o cara tem que saber, entendeu? Sim. Vamos aproveitar aqui 10 minutinhos, vamos cair dentro dela? Vamos lá, vamos aproveitar. Professor, Sim, voltei meio atrasado aí, que minha internet tava ruim. Cheguei no hotel aqui, conectei na internet aqui, melhorou. show. Igual eu falei mais cedo aí, eu não sei se o pessoal entendeu, eu até passei um videozinho lá no grupo nosso lá. Converter o quilojoule hora que foi passado na planilha lá da planilha da 5858, converter para os dados lá para quilocal hora, que é a planilha que foi postada para gente no ambiente virtual. Assim, eu não sei se está certa a minha, né? Eu achei esse método lá de converter esses valores e deu um valor mais ou menos dentro do que o Elton falou aí, fazer aquele cálculo lá de 700, 800 BTU por Metro quadrado? metro quadrado. Então, deu mais ou menos aquilo lá. E eu acho que está mais ou menos certo. Então, não sei se está certo, mas eu converti e achei esses valores aí. E ficou próximo, né? Isso, ficou próximo. Só quero pegar os fatores agora. Será que eu não tenho mais? E, professor, Sim. só deixar registrado aqui, só frisar aqui, o problema que estamos passando aqui, o culpado é o Roberto, viu? O que foi? Não, a energia. Ah, Mas eu ri não, moço. essa questão. Eu nem vou conversar muito sobre isso, que a cabeça estava inchada hoje por causa desse assunto aí. Eu sou funcionário, a Enel que é responsável. Eu só sou 1,5 a milhares. Mas você tá vestindo a camisa, você sabe, né? Vestiu a camisa já é o suficiente para tomar uma pancada, né? Felizmente e infelizmente. Mas faz parte. Brincadeira, a gente entende, né? Não vou dizer para você que totalmente, mas a gente entende o caso. Só quero confirmar de onde que eu peguei os dados. A situação da Enel hoje é complicado, não é fácil não. Ainda mais que estão vendendo, né? Eu não sei nem se você pode comentar sobre isso, eu toquei no assunto além do oficial aí. Na realidade, a gente só ouve a Rádio Peão, né? Falar que vendeu, mesmo a gente ouve lá na empresa que já vendeu. Mas certeza a gente não tem. Infelizmente, a gente também tá igual os clientes, igual os consumidores. Não tá meio obscuro pra gente ainda também. É isso, né? Infelizmente faz parte. Pessoal, agora já me veio a dúvida. O fator, onde que a gente pegou mesmo esse fator? Se tem a NBR postada aqui ou teve que baixar ela além? Assim, você pegou só do seu TCC. Mas aí eu vi que dava errado, porque o que eu queria calcular era conforme essa planilha aí, que era o U. E nela tem os dados. Na 5858. Aqui, ó. Um site já oferecendo para calcular. Ah, tá ela aqui, ó. Ela vai ter esses dados que a gente precisa. Vocês estão vendo aí ela, né? Então aqui, ó. Vamos lá para nossa planilha, então. Vamos aproveitar esse tempo. Janelas com insolação, né? Sim. Você tem que abrir aí o livro e pegar a página lá do 50 ao 55, lá também tem lá. Alguns já pronto. Essa daí é do cálculo. Tem umas lá prontas. Agora, se você quiser converter igual o menino fez aí, o Roberto já pegou, fez a conversão, né?
Na página do livro? O professor Teófilo falou na aula lá, ele dando a explicação, que lá na 50 das 50 a 55 tem a explicação lá. Daí ele tem os fatores lá também, mas são poucos fatores, é muito raso lá. Mas tem alguns fatores lá. Aí, ó, isso, bem aí, professor. Show. Então vamos lá, vamos pegar os fatores aqui, né? Para seleção. Deixa eu voltar na nossa planilha. Janelas, né? Aí tem que voltar lá no arquivo da SAP 1, que eu abri nem sei onde mais. Deixa eu voltar lá para... Ah, tá aqui, ó. Tem algum lugar aqui. Então é 7 de comprimento, 5 de largura e 2,90 de altura. Então já vou preencher. É 2,90, né? Todas as paredes. Não são todas como externa, né? São segundo. Professor? Só um segundo que acabou a voz aqui. Rapaz do céu, web demais, a voz vai chegando no fim e vai acabando. O Everton, Sim. pega a planilha aí. Essa planilha aí que foi postada lá no grupo lá no ambiente virtual. Deixa eu ver qual que é ela. Essa aí que tá por baixo aí. Aqui? Foi a que eu abri. Ah, é essa aqui, ó. Isso. Você tá colocando a metragem aí, né? Oi? Você tá colocando a metragem do ambiente? Isso. Vai ditando aí pra mim quem tá com ela aberta, pra eu trabalhar junto com o Robson. Essa altura aqui já tem todas, Robson. Eu não sei o que ele fez aqui, ó. Que cálculo que ele fez. Pessoal, a voz vai mudar porque... Quero ver o seguinte, professor. Sim. Assim, não é corrigir a minha Sim. atividade, é tentar explanar para o pessoal aí para ver se entende e para ver se está correto também, né? Que o senhor vai dar um feedback para eles aí, que a minha eu já postei, não tem nem... É, isso que eu ia falar pra você, já não tem mais o que fazer, não. Pois é. É para dar um feedback pro pessoal aí. Isso, então Você vamos lá. preencheu a altura e largura aí, e o material, lá no fator. Quando você for preencher o fator, ir lá na planilha lá da 58 e 58 para a gente fazer a conversão para ver se tá correto. Fechado. Você me fala então, dita os dados aí de altura e largura. Eu? É. Pera Senão eu aí. vou ter que vir conferir um a um aqui. Não, tô com tudo fechado aqui, tem que abrir aqui ainda. Peraí. Ô, professor Everton. Sim. Eu acho que a minha ficou errada essa resposta aí no final aí. Mas agora já foi postado mesmo. Vamos lá, vamos ver aqui. Dependendo do que for o caso, ainda tem um chorinho. Ah, externa é só uma, ó. Externa é só a parede oeste. Então já vou apagar lá. Qual os dados, professor, você está precisando? Todos. Quando fica mudando de tela. Então, externa é a parede oeste, ela é 2,90 por? Externa, 2,90 por 5. Altura 2,90, 5 de altura. Oh, meu. Certo. O material a gente não digita, né? Vai digitar aqui o fator. Tá pesado. Ah, digita, né? Pesado. É que aqui é só texto. Ué, bloqueou meu scroll lock aqui. E o fator 12. Aí. Fator 12. Excelente. Certo? E agora as internas, né? Vai ser a sul 2,90 de altura. Por 7. Por 7. E qual que é o fator dela? 8. 8.
A leste, 2,90 por 5? 2,90 por 4. Tem uma porta. Ah, tem a porta. Então vamos lá. Robson, você vai ter que analisar a área. Tá vendo que diminui 1 metro aqui, que é a largura da porta? Então ela teria 5 menos 1 metro da porta, ela tem 4. Lembrando que em Goiás é porta. Eu falei igual goiano, porta, não falei não? Ou falei? Não, porque às vezes alguém não tá entendendo. E a porta? Beleza, eu tô tentando ser o mais goiano possível. Todo dia eu treino. Porque tem porta e porta. Não, isso aí eu não gosto não, cara. Eu passei uma temporada no Rio de Janeiro, não aguentava mais esse povo correndo com R. BH também, tem um povo que corre com esse R aí, é enjoar demais. Tem que ser porta mesmo. É 8 também o fator, né? Aproximar mais o zoom para estar vendo melhor os números? Tem. Só não posso aproximar muito, porque aí senão você vou ter que ficar girando demais. Mas aqui, ó, externa é só oeste, né? Fator 12, aqui as medidas que a gente pegou. E agora nós estamos preenchendo as outras medidas, as outras paredes são internas, né? Então é 2,9. Qual que é a largura dessa? É 7 ou ela tem a janela? 6. No caso, a norte? É. 2,90 de altura por 6 de largura. E o fator 8 também, né? Fator 8. Excelente. Insolação de janela, tem só uma janela, né? Só que ela em cima lá, oeste, né? 1,10 por 1,80. O fator 502. A orientação é oeste. Oeste, 1,10 de altura, 1,80 de largura. Proteção inexistente, fator 502. 502. Acho que foi esse fator que eu peguei errado, né? Porque só colocou 2,100, mas no caso ele estava em kilojoule, né? Então Conforme foi o Roberto isso. falou. Roberto, você que tinha matado a charada. Excelente, então a gente achou as paredes e a transmissão. Aonde a transmissão, professor? Aqui, ó, janelas tem insolação e transmissão. Peraí que eu vou te passar agora. Vidro comum, 1,10. Esse aqui eu vou, peraí, calma aí. Não, porque você tem só uma janela só e ela tá por insolação, não tá por transmissão. Transmissão não vai ser porque ela está recebendo o sol, né? Se ela não estivesse recebendo o sol, aí a gente ia usar o transmissão. Isso, que aí ela ia estar só conduzindo, né, o calor de um ambiente para o outro, que seria interna, né? No caso aí é difícil ter, né? 1,80 por 1,10. Isso. 1,10. Beleza. Então vamos pro teto, né? O teto, qual que é o tipo do nosso teto? O teto é laje. Laje. As dimensões. 7 por 5, né? Isso. É laje sobre telhado, né? Isso. Qual que é o fator? 50? 75,15. 5,15. O nosso piso? Porcelanato. Porcelanato. Mesma medida, né? 7 por 5 e o fator? 13,15. Então esses fatores, onde que a gente vai consultar? Eu fui Na específico, tabela. mas eu arredondei para baixo aí. Tem problema arredondando. A iluminação, né? Eram 4 lâmpadas, 8 lâmpadas de 20, né? Número de pessoas aí, lotação. Pulei, perdão. Eram quantas? 6? 6 pessoas. Minha memória tá boa. Qual que é o fator? 150,6. 50,6. Iluminação? 4. Quantidade 4, potência 80. Perdão. 4, potência 80. 80. Fator 0,96. Lembrando que no Excel tem que usar a vírgula, tá? É fluorescente, né? O tipo. Fluorescente. Micro-ondas, latinha, né? Isso, um de 1450, mesmo fator, 0,96. Forno tinha um também, né? 1560 potência, mesmo fator, 0,96. Torradeira tinha uma também. Tudo tem um aqui, né? Isso, a torradeira uma de 450, 0,96. Um fator. Eu já copiei esse fator para tudo aqui. O freezer. O freezer é um de 280. 280. E o refrigerador? Um de 180 watts.
Show. Portas e vãos. Porta, tem uma de 1 por 2,10. É todas duas, né? São duas portas, né? Uhum. Uma de 1 por 2,10. É outra mesma medida? Mesma medida. Quais são os fatores? 150,6. 150,6. Beleza, e aqui é Goiás, né? Goiás, fator 1. Apertei aqui, ó. Opa, apertei tab, fator 1. Ah, não, esse aqui é protegido, é aqui que é o fator, né? O que está acontecendo? Então deu 40.527,35 kcal/hora. Isso mesmo. Engraçado, professor. Não, 40 BTU, aí. Não, aqui tá em kcal/hora ainda. Não, ué. Volta lá atrás. Aqui, ó. Lá embaixo, desce lá. A parte inferior, lado esquerdo. Ah, já converte. Já converte. Show de bola. Então aqui deu 40, que é o jeito que eu calculei. E aí depois eu fiz a conversão. Esse foi meu erro. O Elton colocou os valores exatos, né? E eu arredondei para cima ou para baixo. O dele, ele colocou o valor exato, deu 40 quanto? 527,35. O meu arredondando deu 40, 143,15. Então a diferença não deu muito, não. Deu não. Robson, de onde que vem esses valores? Que aqui a gente já foi para o finalmente, né? Vem. Cadê o nosso livro aqui? No livro tem, né? Vários. 58, 58. Passei. Então aqui tem NBR, né? Tá vendo? Janela sem proteção, com proteção externa. E aqui cada uma das faces. E aí você vai escolher de acordo com o que está sendo descrito lá na SAP 1. Acabei trocando que eu não queria. Então, de acordo com o que está na SAP 1. Deixa eu fechar um pouco dessas abas aqui. Eu acabei de descobrir que o meu tá certo. Eu já vou deixar de gabarito esse aqui. Então aqui, ó, tem a planta, né? As faces aqui, Robson, todas norte, oeste, sul. Então ele vai tirando de acordo com o que tem porta e o que tem. Aqui, ó, parede interna, então vai para um lado do cálculo. Parede externa vai para o outro, né? De onde vem esse fator? Vem aqui da NBR 5858. Tá aqui, deixa eu jogar isso para cá e fechar. Isso aqui também a gente não vai usar mais nesse momento. 5858. Então aqui os fatores, ó. É 1.480, 290, vidro comum, tipo de vidro, né? Parede, para onde que está a construção leve ou construção pesada. E assim vão os fatores, eles vêm daqui. As medidas vêm da SAP, né? Da SAP 1. E os equipamentos também vêm daqui, da NBR. E o fator lá final, né, do estado também vem aqui. O pessoal vai pegar esse fator que está aí na NBR, menos esse aqui, o último que você está mostrando agora, que é 1.0, esse mantém, né? É, mantém. Na tabela lá, o pessoal vai pegar aí em quilojoule, hora, e vai converter para quilocal, hora. Convertendo Todos os em quilocal, fatores, hora, né? coloca na planilha que está postada lá no ambiente virtual, vai dar certo. Essa planilha também está lá no fator. Robson, deu para andar? O que eu te sugiro? Você viu o resultado, né? Para você familiarizar. Quer dizer, o Robson não está aqui mais não? Rapaz do céu, foi todo esse tempo aí, ele... Será que ele caiu? Deve ter caído a internet de lá, né? Foi especial pro cara e o cara não tá aqui. Mas eu creio que ele vai ver o vídeo, pelo menos depois. Robson, então esses fatores vêm daí, tá? Da NBR, lá no livro tem. Você viu o resultado? É lógico que o foco é conseguir a nota, né? Mas além disso, é aproveitar e adquirir esse conhecimento. Então, te aconselho lá, né? Como você já tem o caminho, então você não vai ter mais a insegurança de selecionar, mas pelo menos encontrar de onde vem para facilitar aí o seu entendimento. Certo, senhores? Já fizemos as duas aqui, ó. Quem não vem na web... Sim, Hélio. Uai, a minha ficou errada mesmo. Agora eu vendo fazendo aí, me esclareceu minha mente aqui. Agora eu já postei. Ah, mas não tem problema não. Eu olho lá de onde veio o seu fundamento. Já fico ciente do que você não inventou. Da videoaula que tava gravado lá, mas aí como deu errado aqueles fatores lá, e ficou errado. Foi. É que eu queria usar igual
na segunda planilha, entendeu? Eu queria usar aquele U lá em cima e o fator é diferente, que é simplificado. Pois é, e aí eu não tinha entendido, aí eu falei, vou fazer jeito que tá aqui mesmo, mas Olha o seguinte, você entregou na data correta, né? sim. Eu vou abrir lá, coloca o seu nome. Se você quiser trocar, eu vou deixar você trocar. Não, beleza, então eu vou refazer aqui. Fechado, que aí ajuda a assimilar mais o conhecimento. Sim, Wellington. Professor, no caso, eu retifiquei a minha planilha 2 lá, a SAP 2 lá, só que Sim, ela saiu com a data de hoje, tem problema, não, né? tem não. E outra coisa aí, desculpa aí, outra coisa, retificando aí. Roberto, é brincadeira, viu? Tô de boa, esquenta não. Roberto é tranquilo. Rapaz, deve estar acostumado, não é só a gente que buzina ele, não. Ele deve ter vizinho, parente, o pessoal deve encher o saco dele também por causa disso. Tô acostumado. Quem tá na Enel aí, essa época do ano sofre demais, meu amigo. É igual a polícia, né? Pega a farda, É, exatamente. lava ela e seca atrás da geladeira. Não, é doido? Que isso? Desse jeito. E a minha geladeira ainda tem aquela gradinha atrás ainda, hein? Que isso? Como que você fala um negócio desse, moço? O condensador é externo ainda. Não dá moral pro professor, não. O professor é Nutella, né? Ele não entende como que é o... A geladeira do professor já é daquela que tem a condensadora interna já acoplada. Eu vou fazer A minha mãe ensinava desse jeito. a confissão. Lá em casa a dona é cheia de colocar, meu amigo. A primeira dama ela gosta de secar. Ela me encheu o saco para comprar uma lave seca. Eu falei, não, vou comprar lave seca não. Né? Gasta energia demais esse trem só. E nunca mais vai querer estender, né? E aqui é calor, imagina, você ficar secando e além disso tem um desgaste, né? Geralmente as roupas de algodão não aguentam muito o processo de secagem, elas desgastam mais rápido. Falei, não, vamos secar no natural. E aí ela lava a roupa, né? Que deixa ela lavando, chega à noite e coloca, pendura atrás da geladeira, meu amigo. Fala a Rapaz do verdade, céu. professor. Você que mandei colocar atrás de geladeira para não comprar lá seca. Não, eu não mando, não, porque senão eu não tenho coragem de vir aqui falar para vocês. Se eu não fizer, eu não tenho coragem de vir aqui falar, não, gente, nem vou tocar nesse assunto. Mas eu falo para não deixa não, porque influencia no gás de energia, né? Mas a lave seca foi a experiência dos colegas que moraram fora, né? Na época da faculdade, eu tive um colega que fez intercâmbio e eles falavam que a roupa lá é barato, muito porque desgasta demais, que só usa lave seca e acaba muito rápido. Então você sempre está comprando roupa, porque as suas acabam. E por isso que lá é muito barato também, porque tem uma rotatividade maior. Esse foi o feedback que eu recebi, né? Então, como eu não estava querendo gastar com roupa, eu já evitei a lave seca. No Brasil não é pra gastar muito com roupa, não, porque aqui o negócio é feio. É, já é diferente a nossa realidade. Vamos aproveitar a secagem natural, né? Para os nossos lá em casa, né? Para as nossas O valor roupas. tá aí de graça. Exato. Pessoal, então ficamos tranquilos, tudo resolvido. Começar a corrigir aqui, lançar as notas do presencial que eu recebi. Se eu recebi certo, né? Eu vi o balãozinho piscando aqui do e-mail, eu vou conferir aí, vou lançar para vocês. Tá bom? Então avisa o pessoal que não fez também que tem a web de hoje ainda fazendo as duas, né? Que é só assistir que já tem um caminho para finalizar. Para quem não fez ainda, vai conseguir postar hoje ainda ou amanhã, professor? Vou liberar, mas já valendo 80%. Exceção dos casos do Lucas, do Hélio, que já postou, né? E se alguém quiser fazer uma correção também aí, que já tem enviado antes, eu sei quem são os alunos que entregam sempre, né? Já de cabeça, então não vai ter problema nenhum, não. Tá bom? Aí nesse caso aí, Everton, pode ser entregue hoje ou amanhã? Eu vou conseguir liberar até o sábado, porque eu sei que tá corrido para todo mundo, né? Ah, sim. Eu vou fazer uma primeira correção e aí eu vou liberar até sábado. E é provável que sábado já fique para a galera de recuperação e para os... Vai ter diferente, né? Uma entrega diferente, justamente para eu saber quem entregou na data e quem não entregou. Não, tá ok. Eu vou Provável que eu crie um fazer link minha, diferente. então, tenho certeza que foi errado. Fechado, então, senhores. Agradeço a presença aí, fiquem com Deus. Bons estudos, né? Professor. E as nossas webs voltarão quando mudar o módulo. Então, provável que semana que vem a gente não tem web. Que vai estar na recuperação.
Professor, você confirma se a matéria anterior está com nota? Eu creio que não está. Minha nota lá não. Presencial? A nota total do. Fechado. Eu vou conferir as duas. E aí eu passo um feedback para vocês. Ok. Mas dessa galera aqui, ninguém vai ter problema com nota, com certeza. Só se faltou presencial. E Fechado? aí, professor, Sim. eu também tô com problema com a nota lá. Só tem uma nota que você lançou, mas eu fui no presencial e ela não tá lá ainda. Ela tá com Então, 37 pontos. foi o... Como fala? Eu recebi uma hoje e eu recebi uma ontem, que eu acho que era de vocês. Eu não lembro qual turma que é o Noel que envia todas, né? Talvez foi de vocês, eu lancei até a letra, acho que foi G, e faltou terminar, que começou outro web. Eu tava fazendo intervalo. Mas Beleza, então. eu vou terminar de lançá-las. Tá bom? Fechado, senhores. Fiquem com Deus aí e até o nosso próximo encontro no próximo módulo. Valeu, boa noite, bom descanso para todo mundo e fique com Deus. Com Deus. Até mais.